Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. E hoje o colunista do dia é Vítor Bento, gestor, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, professor universitário, entre tantos outros cargos que tem desempenhado ao longo da vida. Escreve esta segunda-feira um artigo de opinião em observador.pt sobre demografia. Título desta crónica: As incontornáveis dinâmicas demográficas. Professor Vítor Bento, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar connosco nesta rubrica O Colunista do Dia. Está preocupado com a evolução da natalidade, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Qual tem sido a tendência? Boa tarde e muito obrigado por esta oportunidade e, enfim, por este convite. Eu não estou propriamente preocupado, enfim, com a natalidade mundial. Eu estou mais preocupado, ou mesmo estou mais preocupado com a falta de atenção que nós, enquanto sociedade, estamos a dar às dinâmicas demográficas e, portanto, não nos estamos a preparar devidamente para lidar com essas dinâmicas. É claro que parte dessas dinâmicas terão consequências a um prazo que não é amanhã, mas não será muito distante e seria de todo o interesse que não fôssemos confrontados repentinamente, enfim, com as suas consequências e tivéssemos tempo de nos preparar para elas. Sr. Professor, e que dinâmicas demográficas são essas? Que dinâmicas demográficas são essas? Por exemplo, uma das coisas que, enfim, que tem sido muito falada, essa já vem a ser reconhecida, é a baixa de natalidade com que nós nos confrontamos e, portanto, já tem havido muita gente a defender a necessidade de aumentar a taxa de natalidade e, portanto, a defender a necessidade de haver políticas públicas para incrementar a natalidade. No entanto, se nós verificarmos, esta é uma tendência universal. Portanto, a baixa da taxa de natalidade é uma coisa que está a acontecer por todo o mundo. Portanto, não é um fenómeno particularmente nosso e, portanto, sendo uma tendência universal e espontânea, talvez não se consiga resolver com políticas públicas apenas no nosso país. Portanto, talvez a natalidade, independentemente enfim, dos efeitos imediatos que tenham, não seja um problema resolúvel como muita gente pensará. Portanto, se calhar teremos que olhar para outras dinâmicas e ver em que medida é que isso poderá ser compensado. Eu não escolheria até, obviamente que isto o que eu vou dizer é uma ousadia, que aquilo que esteja a acontecer seja um processo da própria natureza de se ajustar a uma tendência explosiva da população mundial. Porque nós não nos esqueçamos que a população mundial, desde o século XVIII, tem vindo a crescer a taxas que, prolongadas, são insustentáveis. Não é possível que a população mundial duplique a cada 50 anos. Isso significava que dentro de 100 anos teríamos provavelmente alguns 30 e tal milhões de pessoas na Terra. Talvez isso não seja sustentável, quer do ponto de vista ambiental, quer de todos os pontos de vista. Portanto, que a população tende a estabilizar não é propriamente algo que possa chocar. E, obviamente, para estabilizar, se calhar o número de nascimentos também tem que diminuir face ao que foi no passado. Centremos-nos então na questão dos problemas e de quais são os caminhos possíveis para fazer face a esta realidade, a baixa da natalidade, o aumento da esperança média de vida, o desequilíbrio entre os beneficiários de pensões de reforma e os trabalhadores no ativo que estão a pagar estas mesmas pensões. Isto é um caso bicudo de resolver. Não, enfim, todos os problemas podem ser mais ou menos bicudos, mas na medida em que eles sejam antecipáveis, pode sempre amortecer os efeitos mais desagradáveis, desde que tudo seja feito com planeamento. Por exemplo, uma das razões porque a população, não tendo crescido mais, tendo baixado a natalidade, é porque as pessoas hoje vivem mais tempo. Portanto, daí a esperança média de vida é elevada e nós, felizmente, somos dos países do mundo com uma esperança média de vida mais elevada. Nós temos uma esperança média de vida acima da média mundial e, portanto, e mesmo dentro da Europa, nós comparamos muito bem na esperança média de vida. É claro que isso também significa que a população passa a integrar mais idosos do que gente nova. E, obviamente, isso cria outro tipo de problemas. Uma delas é que, se calhar, nós estamos a considerar idosos
pessoas que, face às condições de hoje, já não têm as características com que há 50 anos eram olhadas as pessoas com a mesma idade. As pessoas hoje, com as idades que já se começa a considerar idosas, muitas delas têm uma capacidade ativa muito grande e são detentores de um capital humano muito valioso e que se calhar que nós estamos a desperdiçar, mandando para a reforma ou tirando do mercado de trabalho pessoas que se calhar ainda têm muita capacidade e conhecimento acumulado e estamos, no fundo, a destruir esse capital todo acumulado. Sugere então, Sr. Professor, que será necessário aumentar a idade legal de reforma para aproveitar esse capital a que fazia referência? Felizmente isso já está a ser feito, porque houve a antecipação, e isso há que ser louvado, na reforma da Segurança Social de 2007, salvo erro. A idade de reforma foi indexada à esperança média de vida. Eu acho que isso foi uma medida inteligente. Mas isso implica que as próprias empresas têm que se adaptar a ter que trabalhar com pessoas mais velhas do que aquilo que estavam habituados. E não estão. Se calhar as próprias carreiras, se calhar terão que deixar de ser totalmente verticais e se calhar passarão a ter que ter uma parte final descendente em termos de carreira e em termos da própria remuneração. Enfim, porque obviamente as pessoas, enfim, com mais idade continuam a ter muitas capacidades e têm um capital humano acumulado muito valioso, mas se calhar já têm menos agilidade e, portanto, isso depois também tem que ser refletido. Mas nós hoje fala-se muito na necessidade de imigração e, obviamente, isso é importante e não vou desfazer essa ideia, mas temos também que pensar que se estamos a importar pessoas para satisfazer uma necessidade do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, estamos a desconsiderar aquelas que estamos a passar à inatividade, pessoas que se calhar ainda têm muito potencial, se calhar não é a forma mais correta de equilibrar as coisas. É claro que isto depois também tem um desafio para as próprias pessoas, quer dizer, as pessoas estão habituadas a criar a sua expectativa de se reformarem aos 60 ou 65 anos e se calhar também não veem ainda com muito bons olhos a possibilidade de terem que trabalhar mais tempo. Mas isto vai ser um desafio, quer se queira, quer não se queira, porque se continuarmos a reformar as pessoas tendo uma perspectiva de vida subsequente depois na reforma, cada vez maior, isso torna difícil sustentar a segurança social como eu refiro ali. E mais uma vez, nós somos dos países europeus que têm uma maior esperança de vida aos 65 anos, o que significa que as pessoas que se reformam têm uma expectativa de vida mais longa, felizmente, isso é uma coisa boa. Mas temos que ter em conta também as consequências financeiras que isso traz. Precisamente, e assim sendo, Sr. Professor, quais é que são as alternativas, quais é que são os caminhos para ir ao encontro dessa necessidade de garantir a sustentabilidade do sistema de segurança social? Olha, eu acima de tudo, eu neste momento, aquilo que eu considerava importante mais do que estar a receitar medidas, porque se for receitar medidas nós vamos imediatamente concentrar a discussão apenas nisso, se disser que é preciso aumentar a idade de reforma, portanto toda a discussão vai centrar-se nesse ponto. Ou diminuir o valor das pensões. Não, mas portanto a partir daí contaminamos logo a discussão. Aquilo que eu gostaria, e era aquilo que eu procurei com o artigo, é sensibilizar as pessoas, sensibilizar a sociedade. Isto tem que ser sobretudo a sociedade civil. Sensibilizar a sociedade civil que isto é um problema e o problema tem que ser enfrentado e nós temos que lidar com ele enquanto temos tempo e, portanto, com o planeamento de vida. E, portanto, acima de tudo, centrarmos no problema e tentarmos avaliar quais são as soluções para os problemas que vamos enfrentar e, portanto, procurar consensualizar no fundo, essas soluções. E, sobretudo, motivar a gente nova, porque a gente nova vai sofrer as consequências do envelhecimento da população e, portanto, a gente mais nova também tem que ser mobilizada para antecipar nos problemas que no futuro lhe vão cair em cima do regaço, quer queiram, quer não queiram. E insisto neste ponto, a sociedade civil é muito importante porque os governos, seja os quais forem, são muito incentivados por pressões de curto prazo, por pressões políticas do imediato, para resolver as questões imediatas e têm pouca disponibilidade para pensar a longo prazo. Isto é uma inevitabilidade, enfim, do sistema e por isso a sociedade civil é que se tem que tornar exigente. Mas há também aí, no caso dos titulares de cargos públicos, falta de coragem para adotar medidas que se sabe que à partida não são populares? Não, eu não chamava falta de coragem e aí recordava uma afirmação de Juncker, que foi primeiro-ministro de Luxemburgo e foi presidente da Comissão Europeia, que ele, enfim, muito
muito humildemente reconhecia, não, nós sabemos o que é preciso para resolver os problemas. A nossa questão é, fazendo isso, perdemos as eleições. A frase não é exatamente esta, mas a ideia é esta, não é? Portanto, se calhar, a pressão que é posta no curto prazo, que é posta pelo próprio sistema eleitoral no curto prazo, se calhar é adversa a que os políticos se concentrem nas soluções de longo prazo. Por isso é que eu insisto que é muito importante que seja a sociedade civil a apropriar-se destes problemas, porque é através da sociedade civil que se pode criar o espaço para que os políticos depois possam responder aos problemas. Sendo, Sr. Professor, que recordando-me agora de França, do caso de França, a sociedade civil não reagiu particularmente bem à intenção de Emmanuel Macron adotar medidas que garantam a sustentabilidade da segurança social. Mas é isso mesmo, mas a questão é essa mesmo, isto é, os políticos são muito se a sociedade civil não tiver consciência do problema, não vai reagir bem às soluções e, portanto, se começar por implementar soluções sem que a sociedade civil esteja preparada para as aceitar, obviamente que as soluções vão ser rejeitadas, não obstante ser a sociedade civil a sofrer as consequências adversas dessa rejeição. Mas isso há de ser depois num futuro não imediato, e depois nessa altura vão-se arranjar outras desculpas, enfim, para os males que então virão. Mas por isso, digamos, o meu desafio ou o meu convite, se quiser, é que todos nós da sociedade civil nos concentremos a pensar nesse problema e a tentar arranjar soluções e criar espaço para que os políticos depois as possam resolver. Fica esse desafio aqui lançado por Vítor Bento nesta rubrica Colunista do Dia e também no texto publicado hoje em observador.pt com este título: As incontornáveis dinâmicas demográficas. Professor Vítor Bento, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e por ter sido hoje o Colunista do Dia. Foi um gosto. Boa tarde. Boa tarde. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.